Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, por esta manhã fresca, pela luz do sol a nos banhar. Deixemo-nos envolver pelas vibrações serenas que pacificam os nossos sentimentos e pelos amigos espirituais que em nome de Jesus derramam sobre nós fagulhas de amor em favor de todos. Jesus, Mestre amado, sentimos a Sua presença, Senhor. Todas as vezes que os nossos corações agasalharem os nossos irmãos do caminho, todas as vezes que as nossas mãos se estenderem para abençoar alguém, nós te sentimos a presença, Senhor, manifestado em seu Evangelho de amor. E diante da vossa presença em nossas vidas, queremos reafirmar todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, aprendendo a servir. Assim, amigos queridos da espiritualidade maior, responsáveis por este Evangelho, possam estar nos envolvendo nesta hora. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos nesse item falando sobre o egoísmo, essa chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral tem retardado. E ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Eu sempre leio essa frase para que a gente possa acordar para o compromisso de sermos espíritas. Ser espírita é atribuir a si responsabilidades proporcionais às nossas transformações íntimas. E é isso que a espiritualidade aguarda de nós, porque para nós vencermos o egoísmo, nós temos o antagonista principal do egoísmo, que é a caridade. E dentro da caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, nós estamos trazendo o ato de servir, que é a doação de nós mesmos, dos nossos mais sublimes sentimentos. E diz o Evangelho nesse item: é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força, e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Então nós temos seguidos dias lido sobre isto e buscado como que o espírito que está ensimesmado, que é o egoísmo, que ele pensa merecer o que não construiu e por isso ele sorve do mundo, ele sorve, mas não retém do que recebe,
porque o egoísmo não desenvolveu receptores de trocas. E nós só retemos do afeto que vem do outro quando nós já estamos no patamar das trocas, de termos minimamente um correspondente afetivo daquilo que estamos recebendo, para que haja aderência em nós do que vem do mundo, das pessoas, para nós. Isso gera no espírito, no patamar do egoísmo, uma insaciedade absoluta e até uma voracidade que vai desenvolver os excessos e as viciações em geral. Porque insaciável, ele busca e se fixa naqueles prazeres imediatos, gerando os excessos de toda sorte, estabelecendo os vícios de toda natureza, a começar do vício do pensamento. Então, todo espírito com muitos vícios, ele está no estágio do egoísmo muito mais do que do orgulho, que é o centrar a si mesmo. Então, se você não fizer isso, o mundo acabou para mim. E posso até desistir da existência, porque você não trouxe o que eu exigi que trouxesse para mim. Então, o espírito está muito distante de doar-se. Ele pode ter atos no bem, fazer coisas boas para as pessoas, que já é um princípio, mas está muito distante desse estado de entrega absoluta, que é o ato de servir com as vibrações dos sentimentos que o espírito já construiu. E isso pode ser feito, o ato de servir, como Jesus, quando aquela passagem da mulher hemorroíça, que ela toca as vestes de Jesus e ele disse: uma virtude se desprendeu de mim, porque as virtudes, as construções morais se desprendem espontaneamente daqueles que a possuem. Nem há necessidade da intenção e sequer da vontade, porque aquilo é um manancial que jorra para todos. E as pessoas que convivem com aquelas pessoas mais com construções melhores se abastecem sem perceber. Não houve discurso, não houve passe, não houve nenhum estudo, houve um encontro entre espíritos e que este desprendimento é absolutamente natural e estabiliza aquele com quem se convive. Então a gente trouxe uma mensagem do Emmanuel no livro Evangelho segundo Lucas, de Emmanuel, que fala assim, é referente a esse capítulo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Auxiliar e servir. O auxiliar é a ação que antecede o ato de servir. Porque quando a pessoa já é pronta para sempre socorrer, sempre auxiliar, sempre prestativa, sempre colaboradora, sempre fraterna, ela vai adquirindo hábitos espirituais. E esses hábitos espirituais se sedimentam de novo, ou de uma nova roupagem na sua personalidade. Ele vai falar de uma situação de sofrimento, e nós vamos tentando perceber naquela situação como nós temos agido. Então ele diz assim: quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, e todos nós passamos momentos, né? Desânimo, alfinetadas no coração. Quando o desespero vos ameace, à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agonizam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada, nos que foram relegados à solidão sem voz de amigo que os reconforte, nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira. Aqui são situações que, quando nós estamos na dor, seja pelo desânimo, pelo desespero,
pelas aflições, pelas provações da vida, quando nós estamos nesses momentos de sofrimento emocional, moral, espiritual, o primeiro passo para nós não ficarmos na vitimização e cairmos na revolta chamada depressão, nós precisamos olhar no nosso entorno, reflitamos aqueles companheiros outros que não são nós, porque nós estamos falando do egoísmo, que se agoniam junto de nós, que estão passando verdadeiras dores, que foram relegados à solidão sem voz de amigo que os reconforte. Vamos pensar naqueles que estão na mesma dor que nós ou em dores mais lancinantes que a nossa. É o primeiro passo para vencer o egoísmo, porque o egoísmo ele cai muito na depressão, porque é eu. A injustiça do mundo é o discurso da rebeldia perante a lei de Deus. Por isso que eu disse que a depressão é uma rebeldia do espírito perante as leis divinas, né? Todos esses sofrimentos, ansiando por um fio de luz que lhes atenue a cegueira, nos que perderam o lume da razão, estão com a razão obnubilada e se despencaram na vala da loucura, nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhes esboça em começo, então na infância, quantas crianças sem família, sem ninguém, vivendo da comiseração pública, naqueles que estão terminando a romagem do mundo, atirados à ventania, perdidos. Pensemos nos que desistiram do refúgio da fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio. Então aqui Emmanuel está trazendo para nós uma gama de sofrimento que está ao nosso alcance, no nosso olhar, nos nossos braços, e muitas vezes nós ficamos voltados tão somente para as alfinetadas mínimas das nossas provações. Então, desistiram do refúgio da fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio. Nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que espiam as próprias faltas. Nos que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição. Mas no estágio egoísta, nós não temos olhos de ver essa realidade, nós intelectualizamos essa dificuldade do outro. Mas porque Emmanuel coloca o egoísmo sempre como cegueira, como sombra, né, da ignorância. Então, isto está nos acontecendo, mas nós não sentimos. Nós sabemos intelectualmente, mas nós não sentimos. E enquanto não sentirmos, nós não movimentamos as nossas ações sequer de auxiliar, quanto mais do ato de servir. Então, façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em suas bênçãos de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que por mais necessitados ou sofredores estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Então, a oportunidade é de auxílio. Servir é um dom. É um dom porque requer aquisições. Mas se nós não começarmos a ter sentimentos por esta paisagem do mundo, ainda prevalecerá em nós o egoísmo. Então, vamos refletir. Irmãos, que tema tão
importante para nós. Por quê? Porque qual é a base, onde está assentado o egoísmo? O que suporta, o que sustenta o egoísmo em nós? Aonde ele começa? Ele começa na falta da operosidade em nós. Todo espírito egoísta, evidentemente, não é operoso. Todo espírito egoísta, ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar, entendendo o trabalho como a ação útil e não simplesmente como atividades que nós realizamos na nossa vida. É muito difícil nós mudarmos uma forma de pensar. É muito difícil. Mesmo que ela seja um absurdo. E por que é difícil? Porque aquela forma de pensar, ela foi se estruturando dentro de nós a partir das nossas vivências mais íntimas. E essas vivências, esses registros que nós chamamos de memória, gera um condicionamento. Então, quando nós estabelecemos um pensamento que é contrário às leis divinas e alimentamos diariamente aquele pensamento, vai havendo uma cunhagem no campo mental por onde as construções se estabelecem. Então, mesmo que alguém diga para nós, mas isso que você está pensando é um absurdo, isso não faz parte da realidade. Isso não é assim de maneira nenhuma. Isso não tem força para mudar a cunhagem mental. Não tem força. Para que o espírito possa alterar a sua forma de pensar, vai ser necessário que ele se esforce na construção de um novo pensamento. Vai ser necessário. Se ele não agir dessa maneira, se ele não estruturar o seu pensamento, ele vai desencarnar pensando daquela forma que gera o egoísmo. Todo espírito ocioso é egoísta, no último. Não tem jeito de ser diferente, porque é a ociosidade que gera o egoísmo e não o egoísmo que gera a ociosidade. Com certeza. Então, no instante em que eu não quero fazer da minha parte, porque eu tenho um raciocínio que permite que alguém faça aquilo que é a minha parte de realizar, eu estabeleço esse pensamento por conta disso. Por isso que é muito grave quando nós recebemos um filho no nosso lar e percebemos logo de cara que ele é ocioso, que esse filho ou filha é ocioso. Porque, na verdade, ali vai se revelar uma personalidade extremamente egoísta. E quando nós fazemos um movimento para alterar aquele campo mental,
e estimular a reflexão, porque para a gente refletir é necessário conhecimento. Para adquirir conhecimento, é necessário que nós saiamos desse estado mental de ociosidade, porque na ociosidade é impossível adquirir conhecimento. Então começa-se por ali. Agora, quando o espírito, naquela existência, está tamponado para as questões espirituais, em função dos seus desajustes com a lei, então ele tem dificuldade de adquirir o conhecimento, ele tem dificuldade de adquirir os aspectos da racionalidade, da intelectualidade. É necessário que ele seja colocado num ambiente onde ele aprenda a realizar coisas extremamente úteis. Porque ao fazer coisas úteis, as mãos, os músculos, o recurso do corpo físico contribui muito para que o espírito comece a se envolver com atividades que o arranque daquele pensamento de ociosidade que gera o egoísmo. Então, é extremamente importante que a gente compreenda em profundidade essa questão. E Emmanuel, então, traz para nós um texto que nós estamos lendo desde ontem, intitulado Confiando e Servindo, onde ele mostra que todas as vezes que nós estamos numa situação de risco, de perigo, de desconforto, de crise, de problemas, é justamente nesse clima que nós temos a maior possibilidade do ato de servir, porque é nesse clima que nós vamos expressar os valores que podem não estar totalmente desenvolvidos em nós, mas para superar aquelas dificuldades vamos ter que expressar o mínimo que há em nós, como por exemplo a paciência, a tolerância, entre outros. É nesse clima de dificuldade que nós devemos aproveitar para servir mais intensamente. Então, dando sequência a essa ideia desenvolvida por Batuíra, não por Emmanuel, ele diz assim: dificuldades e crises nos oferecem a medida exata do serviço a erguer-se com as sugestões necessárias para o levantamento do bem. Então, para o espírito ocioso, quando há o problema, quando há dificuldade, o que ele faz? Ele paralisa. Qualquer nível de problema ou de dificuldade, ele, como a Célia colocou, ele entra em crise e deprime. Porque a depressão é uma forma não velada de ociosidade. O espírito desiste. O espírito desiste, né? Ele, naquela hora, naquele momento, a expressão da sua ociosidade chega em níveis intoleráveis para ele mesmo. E é justamente nesse momento que a crise vem para quê? Para nos tirar disso. A dor vem para quê? Para nos arrancar desse estado inoperante do pensamento. E quando ela chega, nós caímos nos velhos condicionamentos e aproveitamos aquela situação para nos vitimar, para justificar, porque
que nós vamos permanecer de novo, outra vez, uma vez mais, inoperantes. E a quebra desse ciclo não é uma coisa simples, né? Quebrar esse ciclo do pensamento não é uma coisa simples, porque é necessário que alguém com muita misericórdia nos coloque, porque sozinhos nessa situação é muito difícil para nós, mas alguém com muita misericórdia nos leve para um ambiente onde tudo está funcionando, onde tudo está rodando, onde tudo tem um dinamismo, uma sequência, um bem estabelecido, para que a gente ali naquele ambiente possa começar a organizar o pensamento. E ambientes como esse, ambientes que proporcionam isso, existem muitos. E um deles, sem nenhuma sombra de dúvida, é a própria natureza. Porque quando nós olhamos para um ambiente natural, nós vamos sentir ali cada elemento ocupando o seu lugar no universo, operando, contribuindo, interagindo, fluindo de acordo com as leis divinas. E aquele ambiente, então, que está em equilíbrio, começa a permear os nossos campos vibracionais. E nós passamos a ter alguma trégua. Ali pode começar o princípio de um ajuste. Se o espírito tem algum nível de sensibilidade para a natureza. E olha que importante, né? É lógico que não é só isso. Nós estamos dando um exemplo. O que faz com que um espírito tenha alguma sintonia com os ambientes naturais? O que faz com que ele tenha isso? Por que uma pessoa tem e outra pessoa não tem? Por que uma pessoa se afiniza e o outro detesta, não suporta? Porque tudo é construção. Se eu tenho alguma afinidade com a natureza, eu construí isso em mim. Porque tudo em nós está em germe. Então, se eu entro num ambiente natural e consigo começar a equilibrar o meu pensamento, eu entro numa frequência de um tempo em que eu me tornei um espírito operoso para fazer essas conexões, para fazer essas ligações. Um dia, em algum lugar, eu quis olhar, eu quis observar, eu quis tornar o meu pensamento operoso sobre esse aspecto a ponto de me identificar. Aí o tempo passa, muitas coisas acontecem, eu me torno um espírito com mais dificuldades, mais corrompido, como diz a lei do amor nesse capítulo, mas aquilo que eu conquistei está lá. Então o espírito que tem uma ligação com a natureza e é inoperante, quando ele entra nessa dimensão, ele faz conexão com o momento, com o tempo da vida dele que ele investiu nessa aquisição, que o pensamento dinamizou. E aí ele aproveita do ambiente, ele aproveita daquele recurso e ele pode sentir profunda melhora. Então, os recursos, felizmente, são muitos, que nos auxiliam a sair desse contexto. Então, para terminar, o texto de Batuíra, ele diz assim: dificuldades e crises nos oferecem a medida exata do serviço a erguer-nos com as sugestões necessárias para o levantamento do bem.
que todos arrastem para a arena das discussões e do azedume os temas de inquietação e da intemperança mental. Olha a importância disso, que as pessoas que estão ao nosso redor possam realmente fazer isso, arrastar para as arenas das discussões improfícuas o seu azedume, o seu incontentamento, a sua ociosidade, né? Os temas da sua inquietação e da sua intemperança mental. Entretanto, nós, da nossa parte, daqueles que já sentem a presença de Jesus, nós, da nossa parte, estejamos naquela atitude de oração e vigilância, isto é, confiando e servindo em nome do Senhor. Porque ao estabelecermos essa postura diante da confusão do mundo e da inoperância daqueles que nos cercam, que nós possamos nos manter operantes no bem, servindo. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que nos criou para a perfeição, que nos ama incondicionalmente, que nos protege, que nos envolve com vibrações amorosas e calmas, que está por nós todos os dias da nossa vida. E Jesus, nosso Mestre, que esteve conosco para nos ensinar, que se encontra ao nosso lado para nos estimular diariamente a prática do bem e da verdade. É neste dia glorioso da nossa vida que elevamos o nosso pensamento nesta prece para te agradecer, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, para as dificuldades do caminho que sempre nos aprontam para tarefas maiores. Agradecer, Senhor, pela sua presença constante a se desdobrar ante a nós, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de felicidade, nos momentos de desafios, sempre conosco a nos amparar, a nos fortalecer. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos e rogamos que no dia de hoje as nossas falas sejam coerentes com o bem, que as nossas atitudes representem tudo aquilo que já sabemos, que aprendemos contigo, Senhor, pelos teus exemplos vivos do Evangelho. E rogamos pelos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração desta casa e das casas irmãs, que estes espíritos possam ser visitados, amparados pelas vibrações do seu amor, e que nesse instante, Senhor, eles possam receber o amparo de que se encontram necessitados. Possam nesta hora serem envolvidos pelo seu amor, pela sua misericórdia, e possam se erguer para retornar a uma existência pautada nas leis divinas. Que nós outros, Senhor, possamos estar em seu nome, aprendendo a servir, aonde quer que nos encontramos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que
Que assim seja.